Pessoal, vou dar as boas-vindas a todo mundo que já está online. A gente tem o nosso horário aqui às 15 horas, já se passaram 2 minutinhos. Acho que deve ter mais algumas pessoas que não estão entrando ainda. Mas, dando continuidade às soluções da Optex que a gente teve no outro webinar, o Viro vai continuar com algumas soluções hoje. Tá? O Fabrício, como ele já apresentou ali no grupo, também pode estar dando um apoio aí para vocês. E sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida, por favor, deixa no chat. A gente vai estar respondendo todas elas no final. E vou passar a palavra para o Hiro, que está iniciando aqui e dar continuidade na apresentação para nós. Obrigado. Obrigado, Silvio. Bom, agradeço a todos primeiro, né, pela paciência e pelo tempo, não, para assistir esse webinar. Bom, vou me apresentar rapidamente, né? Sou Hiro Kuramoshi, né? Trabalho na parte de projetos, na verdade, mais direcionado na parte de vendas, hoje na parte, principalmente do Brasil, Suriname, né? E justamente o Fabrício, que nos acompanha também, ele ficou agora, na verdade, mais na parte de suporte técnico, e justamente como eu migrei de uma área para outra. Tudo bem? Bom, eu vou tentar, nessas 45 minutos, né, o máximo possível, de como funciona esse sensor aqui. É um sensor que a Optex tem, né? Foi lançado no ano passado, então é muito pouco conhecido ainda, né? Mas, no caso no mercado americano, por exemplo, né, o sensor já está praticamente há um ano. Ou digamos assim, a maneira que a Optex trabalha, realmente, todos os produtos são lançados primeiramente no Japão, depois vai para o mercado da Ásia passa para a Europa, digamos, para Américas, mas inicialmente América do Norte, e posteriormente chega na América Latina e a África juntamente. Somos praticamente os últimos sempre da cadeia dos produtos, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho da Optex, né, rapidamente, uns 5 minutinhos só. Para quem não conhece, a Optex é uma empresa japonesa, né, com base na cidade de Otsushiga, perto de uma lagoa, a maior lagoa interna do Japão. E, por coincidência, justamente, uma das fotografias aqui, não sei se dá para ver o meu mouse, é justamente a planta da Optex, né? Ele está localizado, por incrível que seja, uma cidade totalmente residencial. Justamente se destaca, e por causa dessa posição, a Optex ajuda a comunidade em torno à fábrica. Tudo bem? Bom, como qualquer outra empresa multinacional, a Optex, na verdade, tem vários escritórios ao redor do mundo, né? E o grupo Optex, na verdade, está formado por aproximadamente 23 empresas, sempre mais ou menos relacionada com produtos de segurança ou que seja sensores de detecção. Bom, assim, rapidamente, falar um pouquinho das áreas que nós atuamos, né? Justamente a maior área que a gente atua seria a parte de segurança eletrônica. Deve ser hoje em torno de 60%, 70%, que seria essa divisão a mais forte, né, dentro da empresa. E como falei, trabalhamos com outros tipos de sensores também, né? Vou falar alguns, né, que nós temos principalmente. Após, digamos, a parte de segurança eletrônica, a área mais forte seria sensores de automação de portas, ou seja, sensores que, às vezes, aqui no Brasil, por exemplo, não são conhecidos. Por quê? Porque são vendidos em OEM. Por exemplo, alguns sensores da Dorma, que é muito conhecida aqui, Dorma Cava hoje, né? São sensores da Optex, porém com o nome da Dorma Cava, por exemplo, ou da Stanley. Tudo bem? Falei que tinha outros sensores, justamente como sensores de medição de temperatura, automação industrial, verificação de placas eletrônicas, tipo textura, cor. São tipo de ações que o sistema também fazem detecção. E também sistema de qualidade de água, por exemplo. Tudo bem? São algumas áreas que nós temos. Bom, a Optex em geral, como eu falei novamente, a especialidade nossa são sensores, né? Não sei porque está avançando sozinho. Outro dia não avançava, hoje avança sozinho. São sensores para diversas áreas, tanto sensores externos, no perímetro, intermediários
e, inclusive, internos. São várias tecnologias, tá bom? Aqui, rapidamente, alguns produtos que nós temos. Sensores de uso interno, sensores externos, digamos assim, e, principalmente, a gente é conhecido mais pela linha dos sensores ativos, os IVAs, digamos assim. Correto? Hoje, nós também temos sensores, por exemplo, de detecção de veículos, que é justamente o assunto de hoje. Sensores contadores de pessoas. Iluminação LED para suporte na parte de circuito fechado, principalmente, ou seja, quando você utiliza LPR, vídeo analíticos, por exemplo. Também temos a FiberSense, que seria a parte de sensores de fibra ótica, com os radares e também sistemas de cabos enterrados. Tudo bem? Isso seria uma linha geral dos produtos que nós temos. Claro que, à medida que o tempo vai passando, a nossa ideia aí, claro, é apresentar também outros produtos, um webinar similar a esse daqui. Tá bom? Bom, continuando um pouco mais, vamos a falar sobre o nosso assunto de hoje. Seria um sensor de detecção de veículos, ou nós chamamos também um sensor que substitui o laço indutivo, ou laço magnético. Bom, o que seria, digamos, o laço indutivo, que é muito conhecido no mercado? Seria realmente aquele corte que nós vemos normalmente nas entradas dos shoppings, estacionamentos, justamente seria isso aqui, como seria na imagem aqui, ou também similares aos pedágios, né? Que seria isso daqui para ativar o leitor que vai ler o tag do veículo, por exemplo, em um pedágio. Essas são as aplicações mais normais, digamos assim, que nós podemos encontrar, ou também, inclusive, nesse caso do pedágio, pode ser até a combinação de laços para detectar a velocidade de um veículo, por exemplo, ou também, dependendo do tamanho do veículo que está nesse local. Ok? Seria mais ou menos isso os tipos de aplicações do laço indutivo. Agora, você acha que seria possível utilizar um laço indutivo numa situação dessas? Eu acredito que seja impossível, a não ser que realmente alguém possa me dizer que se é possível, já instalou um laço indutivo numa situação como essa. Mas, até o momento, hoje, eu desconheço esse tipo de aplicações do laço indutivo em lugares que seja terreno, ou seja, terras sem concreto ou asfalto, e que tenha acúmulo de água, por exemplo. Então, aí nossa ideia é justamente falar sobre o sensor que nós temos. Bom, os laços indutivos, os sensores indutivos ou magnéticos, já faz anos ou décadas que são utilizados, principalmente para detectar motos, carros ou caminhões. Ou seja, seria isso a maior aplicação. Tudo bem? Quais são algumas dificuldades que você poderia encontrar com esse tipo de sensor? Por exemplo, na instalação, se o local é novo, aí facilita muito, digamos assim, né? Porém, sempre, depois que, mesmo que seja um local novo, se você cobre, como, por exemplo, com um pavimento ou asfalto, o que seja concreto, você não sabe aonde está realmente o laço indutivo, por exemplo. Ou se você já tem, digamos, no local, e você quer implantar ou instalar esse sistema, você vai ter que fazer, como mostra na figura, cortar o solo, o pavimento ou o concreto. Tudo bem? E com isso, claro, você vai ter um bloqueio do local, a circulação vai ser comprometida, você tem um custo de obra civil, e, por exemplo, justamente aqui, como eu falei, em São Paulo hoje está chovendo. O que aconteceria se eu estou fazendo a instalação disso aqui? Eu teria que parar a obra, por exemplo. Ou, mesmo que eu coloquei ontem que não chovia e hoje está chovendo, a apuração ou para que o concreto, o asfalto seque, ele demora muito mais. Então, com isso aí, por exemplo, você poderia, uma instalação do laço indutivo, que poderia ser 2 dias, digamos assim, 3 dias, poderia alongar mais de uma semana, 2 semanas, por causa da chuva. Ok? Por exemplo, em São Paulo, nos meses de dezembro até março, temos chuva quase todos os dias. O que faríamos com isso daí? Perfeito? E aí seria na instalação. E quais seriam, por exemplo, as dificuldades que nós poderíamos ter durante a manutenção? Praticamente as mesmas. Os mesmos problemas poderíamos ter.
porque, novamente, se nós temos um laço com problema ou defeito, o que teríamos que fazer? Cortar novamente o pavimento ou concreto para substituir. Aí, novamente, obra civil, o local ficaria bloqueado novamente, sim? Ou seja, o fluxo fica comprometido novamente. Imagina se fosse o caso, onde o sensor, o local, perdão, tivesse só um único acesso e saída. Ou seja, não poderia ser praticamente feito a obra civil. Comprometeria muito o fluxo desse local. Tudo bem? Então, só para vocês terem essa ideia de como as dificuldades que você encontra normalmente com laço indutivo. Então, pensando nisso, justamente foi por solicitação de clientes da Altex, que era, nossa especialidade são sensores, aí solicitaram a ideia de criar uma nova solução. Bom, continuando, alguns tipos de arquiteturas básicas, digamos, de laço indutivo, né? Seria o laço indutivo, uma placa ou módulo indutivo que analisa esses sinais. Posteriormente, esse módulo indutivo ou pode mandar o sinal de contato seco ao módulo de entrada e saída, e esse módulo de entrada e saída para um software de gerenciamento. Ou existe a opção também do módulo indutivo, se tiver a opção de comunicação IP, por exemplo, mandar diretamente ao software de gerenciamento. Seria uma arquitetura normal de um laço indutivo. Bom, o que mais nós temos nesse caso? Nós temos dois modelos, o 01GT e o 01CC. Tem pequenas diferenças entre um e outro. Depois, mais para frente, eu vou explicar sobre isso, né? Mas, quais são alguns diferenciais que nós podemos encontrar com esse sensor? É de instalação simples. Em que sentido? Você, como mostra na figura, você poderia instalar um poste próximo ao local de acesso, sim? E nesse poste você estaria fixando o sensor, como seria na imagem aqui, que eu estou mostrando pelo cursor, pelo mouse. Tudo bem? Então, a obra é praticamente bem simples, né? E o que acontece principalmente? Bloqueio do tráfego é praticamente nulo. É praticamente zero. Ok, tudo bem? E na manutenção? Não tem obra civil. É só retirar, digamos assim, arrancar o sensor do local, desligar os fios, fixar o novo sensor e, digamos, novamente, praticamente configurar o sensor. Ou seja, não existe bloqueio. Ok? Essa é uma grande vantagem que tem esse sensor. Perfeito? Então, aqui a gente mostra mais ou menos um layout simples, né, de uma aplicação, por exemplo. Tudo bem? Bom, aqui tem uma fotografia, digamos assim, de cada um dos modelos. O 01GT e o 01CC são fisicamente praticamente do mesmo tamanho, porém um pouquinho a diferença da aparência e as funções de cada um. Bom, teríamos o sensor, comparando a arquitetura com o laço indutivo. O módulo é puramente saída de contato seco, então ligo diretamente a um módulo I/O, sim? E esse módulo I/O, ou seja, que recebe o contato, o sinal de contato seco, envia para um software de gerenciamento. Ou seja, seria uma arquitetura um pouquinho mais simplificada, digamos assim. Ok? Bom, como funcionam os sensores? Bom, ambos os sensores utilizam, como está escrito aí, a tecnologia FMCW. O que seria isso? Na verdade, é um sinal de onda, ou de uma radiofrequência, de uma maneira contínua, né? E controlada realmente. Ou seja, muito semelhante ao quê? Será que nós falamos normalmente de radar? Ou seja, o sensor transmite, o sinal de radiofrequência se propaga no ar, bate ou reflete num objeto e, novamente, retorna ao sensor. Isso seria, digamos, um conceito bem simples de entender o sensor, a operação do sensor. Ok, então aqui seria uma maneira mais técnica, digamos assim, mostrando que um sinal emite e um sinal que retorna. Por isso que mais ou menos temos uma linha vermelha e verde para simular, digamos, essa equação.
E aqui, novamente, na parte inferior, novamente o módulo transmissor. A placa transmite o sinal de radiofrequência, rebate no objeto e retorna novamente ao sensor. Ou seja, é como se fosse um pequeno radar. Bom, o que nos permite essa tecnologia com FMCW? Ou seja, são ondas muito pequenas. Então, com isso, o sistema ganha como se fosse definição, ou, digamos assim, em questão de câmera, digamos assim, como definição, digamos assim, com pixels menores. Seria uma analogia que nós estamos fazendo. Tudo bem? Bom, também com essa tecnologia, por quê? Nos ajuda a medir praticamente a velocidade do veículo. Porém, esse sensor não é utilizado para medir velocidade, sino que a gente entende de uma maneira mais correta, ou seja, o resultado que nós temos com essa operação é ter uma informação mais precisa, que é um objeto que está no local alterando esse sinal. Ok? Ou seja, o próprio sensor também mede o tempo que o sinal trafega até o objeto e retorna. E isso normalmente é chamado também tempo de voo, ou time of flight, que justamente é o mesmo conceito também do radar. Ok? Bom, seria mais ou menos um outro exemplo mais gráfico, de uma maneira mais simples, digamos assim. Temos o sensor fixo no poste, sim? E no caso, por exemplo, do modelo 01 GT, temos 2 campos de radiofrequência, e no caso 01 CC tem um único campo de frequência. Isso eu vou mostrar mais para frente. Mas em conceito, para vocês terem uma ideia, fixamos o sensor no poste, por exemplo, a uma altura padrão de 50 centímetros, ou 500 milímetros, e, na verdade, ele transmite o sinal. Então, quando vem um objeto, o veículo, no nosso caso, ele reflete o sinal e esse sinal retorna novamente ao veículo. Ok? Bom, isso seria mais ou menos assim a maneira de detecção. Mas o que poderia acontecer em uma situação normal, se fosse só de reflexão de sinal? Existe sempre um pequeno vão entre o veículo e a superfície do solo. Ou seja, aí que poderia acontecer, o sinal não retorna. Então, se, por exemplo, fosse um caminhão, a altura seria diferente, seria maior, então poderia existir essa probabilidade de não detecção. Então, por isso, justamente, um sensor sempre também, a quantidade de sinal que retorna também considera os sinais que rebatem nos pneus, no caso. Ok? Isso é muito importante para entender um pequeno diferencial também do sensor. Bom, quais são as instalações normais e como deve ser instalado o sensor? Claro, o padrão, e 99% dos casos, seria dessa maneira, né? Em um terreno nivelado, ou seja, um terreno plano totalmente. Então, seria 50 centímetros, como já tinha falado anteriormente. Então, vocês poderiam ver que nós temos o lóbulo de detecção, justamente que o eixo central dele também temos que tentar, no outro extremo, chegar aos 50 centímetros. Ou seja, o eixo central ser paralelo à superfície. Isso seria para poder ter um melhor resultado, o resultado ideal do sensor. Mas o que pode acontecer? Se nós temos um aclive, podemos ter uns pequenos, digamos, erros, porque aqui o próprio solo pode criar reflexão, então interferir, deixar, digamos assim, um sensor um pouco mais sensível, né? Então, por isso, poderia ter como se fossem pequenos falsos alarmes, ok? Então, o ideal seria apontar, digamos, um pouco para cima, sempre, como eu falei, paralelo ao solo. E se for um declive, de uma maneira semelhante, aqui nós teríamos o caso de não detecção. Ou seja, poderia ter mais dificuldade de detectar. Então, novamente, o sensor, a gente aponta um pouco mais para baixo, digamos assim, o extremo oposto, fazendo que ele novamente fique paralelo ao chão.
Ou seja, temos que ter ajustes, digamos, dessa maneira. Ok? Bom, agora vamos entrar um pouquinho mais a detalhe em cada modelo de sensor. Bom, ambos os sensores eu falei que utilizam a tecnologia FMCW, ok? De radiofrequência. Porém, esse sensor aqui utiliza, além dele, o sinal de radiofrequência ultrassônico. O que seria? Esse seria o de microondas e esse menor seria o ultrassônico. Por quê? Porque, como vocês podem ver, o formato do lóbulo, digamos, próximo a ele é muito estreito, então, nesse caso, ele coloca outro tipo de frequência para evitar, digamos assim, falta de detecção próximo ao sensor, ok? E justamente utiliza frequências diferentes para um sinal não interferir no outro e saber qual dos dois está detectando. Claro, independente disso, se um ou outro detecta, o sensor, digamos assim, gera o sinal de aviso para o sistema de alarme ou sistema de acesso, por exemplo. Ok? Bom, em relação à área de detecção, o alcance do micro-ondas é mais ou menos de 2 até 5,5 metros, é o ajuste que você pode fazer no equipamento. E da área de ultrassom seria de 60 centímetros até 1 metro. Aqui as frequências de cada tipo de radiofrequência e a alimentação do equipamento vai de 12 até 24 VDC. O consumo é muito baixo, não chega a 200 miliamperes. Ok? Bom, o sinal dele pode ser tanto normalmente aberto ou normalmente fechado. A pessoa que seleciona, o integrador seleciona qual seria mais o ideal para ele, né? Depende do tipo de aplicações também. E nesse caso, o sensor trabalha em 2 modos de operação. Na frente eu vou explicar um pouquinho o que seriam esses modos de operação, ok? E uma outra grande diferença que tem aqui, dependendo do que eu quero fazer com o sensor, eu posso detectar somente o veículo, ou posso também detectar veículos e pessoas. Eu consigo configurar isso daí no sensor. E aqui é uma informação muito importante. Esse sensor detecta a uma velocidade no máximo de até 20 km por hora. Ok? Isso aqui é uma informação muito importante. Porque tem casos que o cliente queria, digamos, medir em uma rua, fazer a cortagem de veículos que passam numa rua, mas aí normalmente as velocidades são acima dessas de 20 km por hora. Então não poderia ser aplicado esse sensor. Bom, continuando com o sensor 01 GT, vamos a falar do primeiro modo de operação, seria o modo de ativação. Ok? Então, nós teríamos o sensor, a circulação do veículo seria essa posição. Então, no caso, o sinal é transmitido, o sinal detecta, volta para o sensor, ativa o contato seco, seja normalmente aberto ou normalmente fechado. Tudo bem? E aí, avançando um pouquinho mais, temos o modo de proteção. Da mesma maneira, sensor, transmissão do sinal e rebate nele e o sensor manda o sinal. Qual seria a grande diferença? Vocês vão falar, mas não tem nenhuma diferença. Os dois transmitem o sinal, rebate o sinal e o sensor manda esse sinal para algum local. É praticamente a posição ou o ângulo de ataque, digamos assim, do sinal de radiofrequência. Vou voltar na imagem anterior, só para entender. Aqui está em ângulo. Então, o que quer dizer? Aqui está em, digamos, perpendicular, ou seja, bem de frente para o veículo, por exemplo. Justamente, o que acontece? Dessa maneira, modo proteção, a quantidade de informação que o sensor recebe de volta é muito maior que o modo anterior. Então, justamente, a única diferença praticamente seria a programação, ou como se fosse a sensibilidade do sensor para funcionar melhor da outra maneira. Vou voltar no modo anterior.
Então, nesse caso aqui, muitos sinais, se vocês conhecem um pouquinho de como se fosse um espelho, imagine. Então, se manda o sinal, muitos sinais conseguem voltar novamente para o veículo. Só que muitos sinais podem ir para cá e, digamos, e se perderem para esse lado. Então, nessa modo ativação, na verdade, o sensor fica um pouquinho mais sensível, digamos assim. E justamente, a sensibilidade é, inclusive, maior na ponta do que na proximidade do sensor. Não sei se ficou claro essa diferença. Tudo bem? Então, isso é importante, saber o que o sensor vai fazer para indicar o modo de operação desse sensor. Bom, aqui também alguns exemplos de instalação que nós podemos fazer, né? Justamente isso seria um exemplo só, não quer dizer que é o 100% correto, tudo depende justamente, cada caso é um caso, mas aqui para uma orientação, digamos, de como utilizar o sistema. Então, independente que seja modo proteção ou modo ativação, vocês podem ver que a altura de instalação é a mesma, ok? Então, vamos supor que o veículo vem. Então, já aqui no começo, justamente como eu falei, a sensibilidade é maior na ponta do que na proximidade do sensor. Então, a ideia é que, vamos supor que seja um estacionamento, o acesso de um shopping, por exemplo. Então, o veículo se encosta, o sensor detecta, ¿sí? Manda um sinal para o dispensador de ticket, ou seja, para o ticket do estacionamento, ¿sí? E aí, quando ele retira, abre a cancela, aí se ativa esse sensor, digamos, aguardando o sinal de sensor, para ver se um veículo passa aqui e não para no meio. Enquanto ele está detectando, não libera para que a cancela volte a descer, por exemplo. Seria um exemplo de aplicação. Como vocês veem novamente, modo ativação, o sensor está em ângulo. Pode ser 45 graus, o normal, ou 30 graus é, digamos, o ângulo padrão que é utilizado com esse sensor no modo ativação. E no modo proteção, sempre é 90 graus. Ok? Vou avançar um pouco mais. Aqui uma situação similar, porém, a única diferença principal é que, por exemplo, aqui temos um portão deslizante. No caso, por exemplo, é muito importante lembrar que é um sensor de radiofrequência. Sendo um sensor de radiofrequência, vocês têm que tomar um cuidado, que se, por exemplo, esse portão ou cancela, seja, vamos dizer melhor, um portão. O que acontece? Ele é um material, vamos supor, metálico. Então, normalmente, a radiofrequência é atraída por esse material metálico. Então, o que acontece? Se eu tivesse uma elipse bem definida dessa maneira, se estiver muito próximo ao portão, esse campo de detecção, ele se deforma, ele é puxado para o lado do portão. Por isso, justamente, que é recomendado essa distância do eixo central mínimo de 70 centímetros. Ok? É muito importante lembrar, por causa, justamente, saber que tipo de portão, ou que tipo de aplicação a gente faria para definir justamente essa distância. Tudo bem? Bom, aqui vou mostrar rapidamente um vídeo de uma aplicação, por exemplo, né? Onde, por exemplo, esse vídeo vai mostrar o sensor 1 somente vai detectar veículos e o sensor 2 somente veículos também. Um exemplo de um shopping novamente. Vou parar aqui um pouquinho só, então, para vocês verem a posição de cada sensor. Então, no caso, o sensor 1 está no modo ativação e o sensor 2 está no modo
proteção. Então, às vezes vamos falar, mas para que esse sensor? Por que o pessoal também utiliza hoje esse laço indutivo aqui nos shoppings, por exemplo? Porque antigamente, o que acontecia? Tinha um sensor fotoelétrico só. Então, por exemplo, quando o fotoelétrico, o link de fotoelétrico, transmissor e receptor, o feixe é bloqueado, a máquina automaticamente, o que fazia? Liberava o ticket, por exemplo, do estacionamento. Então, o que aconteceu? Digamos, os aproveitadores, digamos assim, perceberam isso. Então, às vezes, ficavam bloqueando o fotoelétrico, que normalmente o fotoelétrico ficava aqui do lado da dispensadora, inclusive, bloqueava o fotoelétrico, saía o ticket, levava o ticket sem entrar em um veículo. Aí entrava no estacionamento, escolhia o veículo, roubava, e na hora de sair, digamos assim, talvez até pagava o ticket, claro, depende do tempo que a pessoa demorava. Então, apresentava o ticket e saía, digamos, facilmente, fazia o furto do veículo. Então, por isso que as empresas começaram a colocar o laço indutivo. Ou seja, quando detectasse um veículo, aí sim a máquina dispensadora emite o ticket. Justamente por isso foi que um dos motivos que aumentou essa utilização de laço indutivo em estacionamentos, por exemplo, nos acessos. Okay? Então, o portão fica aberto até o veículo sair da área de detecção. Aí vou mostrar uma segunda opção da aplicação, um exemplo também, né, que poderia ser feita a aplicação. Porém, aqui um pequeno diferencial, que a gente está fazendo aqui o sensor 2 detecta veículos e pessoas. Okay? A parte inicial é semelhante, né? Parou? Ué, não mostrou, perdão. Não sei o que aconteceu aqui de novo. Ah, foi.
ok? Então, só para vocês verem que é possível ter configurações diferentes e modo de operação diferentes. Tudo bem? Bom, vamos continuar um pouquinho mais. Falar um pouquinho agora do 01cc, ok? Como vocês já podem ver rapidamente, aqui nesse caso aí nós temos somente, digamos, um campo de detecção, uma área de detecção, que seria justamente do micro-ondas, ou FMCW. Não temos a opção ultrassônico, porque é mais para contagem de veículos. Justamente por isso que o código eles colocaram como o outro é GT, de Gate, e esse CC, Car Counting. Seria mais ou menos porque eles colocaram essa sigla dos modelos. A distância aqui sim é diferente em relação ao GT. Ou não sei se vocês podem lembrar que o GT é máximo 5,5 metros, e esse aqui pode chegar até 8 metros de alcance, por exemplo. Tudo bem? Alimentação igual, consumo igual, sinal também normalmente fechado, normalmente aberto, porém, esse aqui tem duas saídas de contato seco, ok? Para o mesmo sinal. E é praticamente o modo de proteção, ou seja, que seria a proteção? Vou lembrar, sempre está em perpendicular, digamos, com o veículo. Okay? E olha aqui um pequeno grande detalhe também. Velocidades de até 60 km por hora. Ou seja, justamente pelas funções que ele vai fazer, é que realmente ele permite, digamos assim, uma velocidade maior na aplicação do sistema. Bom, perdão, acho que esse título está errado, agora que percebi. Esse seria como, o modo de proteção, só em que sempre o sensor vai estar de uma maneira perpendicular ao veículo, ok? Então, perdão, esse título aqui está errado, é proteção. Aqui um exemplo de uma instalação, por exemplo, pode ser dentro de uma rua estreita, ou área de circulação dentro de uma planta, por exemplo, ou estacionamentos. Em Estados Unidos, por exemplo, muito comum que os estacionamentos públicos, digamos, públicos no sentido de que qualquer um pode entrar, porém lá praticamente não existe um estacionamento que você precise pagar quando são públicos. Claro, os privados sim são obrigatórios a pagar, mas justamente por isso é muito importante para a aplicação e contagem de quantas vagas, por exemplo, estão disponíveis, sim, no estacionamento. É um exemplo de aplicação. E como eu já falei, aqui está corretamente, está escrito proteção em relação ao outro. E a altura da instalação também continua sendo 50 centímetros. Tudo bem? Bom, aqui alguns exemplos só de tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, se a gente quer contar, por exemplo, só essa faixa, ou lembrar que o campo de detecção não pode ultrapassar para o outro lado. Seria como isso aqui. Se a faixa ser detectada essa aqui, o errado seria colocar ao oposto, por exemplo, ou mesmo esse daqui, cobrir até o outro lado, porque também contaria nos dois sentidos. Você não saberia dizer em que sentido está circulando o veículo. Claro que, por exemplo, se eu tivesse esse mesmo sensor colocado ao outro lado, só cobrindo a outra parte, e um veículo passar no meio das duas faixas, o que poderia acontecer? Os dois sensores poderiam detectar. Então, nesse caso, justamente, é orientado que seja colocado alguma divisória no meio para que justamente o veículo não passe no meio e que seja detectado pelos dois sensores simultaneamente. Ok? Que vou mostrar um vídeo rapidamente dele. É um exemplo só de uma pequena aplicação que poderia ser feita.
como mostrei, falei, nos Estados Unidos é muito comum não ser cobrado estacionamento. O estacionamento público é totalmente aberto. Só para que eu rapidamente, né, fazer um pequeno comentário, justamente, lembra que eu falei? Se nós temos que controlar os dois lados, temos que ter alguma coisa, algum objeto que não permita o veículo passar no meio, por exemplo. Ok? Aqui, por exemplo, necessitaríamos também colocar alguns cones ou alguma maneira para evitar justamente que o veículo passe, digamos, simultaneamente nos dois campos de detecção, que é muito comum, não é exclusivo, digamos, dos países latinos, todo mundo, até nos Estados Unidos, o pessoal circula pelo meio dos corredores, por exemplo, mesmo que tenha as faixas. É menos a possibilidade, mas também acontece. Nessa parte aqui, é importante comentar, né, que a Optex não vende o software de gerenciamento. A gente só vende o sensor, porque justamente o software de gerenciamento as próprias empresas já possuem, normalmente. Então, a Optex só oferece o sinal que o sensor pode enviar para esse sistema. Ok? E aqui, digamos assim, algumas imagens, digamos, mais reais, né? Algumas aplicações, né? Para vocês terem uma ideia, né? De algumas instalações já feitas. Essa, por casualidade, estão todas no Japão, que eu tenho. Então, temos o sensor, a cancela. Então, nesse caso aqui que a gente consegue enxergar, seria para um modo de proteção, por exemplo. Ou seja, se um veículo fosse passar pela cancela. E essa seria a mesma imagem, porém de um outro ângulo só. Oh, perdão, próximo. Aqui uma situação similar também de proteção. Ou seja, na verdade está do lado da cancela, embaixo do braço, em vários ângulos. Esse foi tirado, digamos, olhando por trás. São alguns exemplos de aplicações. E aqui também, digamos assim, outro modo de aplicação. Ok? São alguns exemplos. Aqui, nesse caso, eu sei que me comentaram para mim que é muito importante. O que acontece? Às vezes, na posição que estava o sensor, tinha digamos assim, era menos sensível, digamos, o sensor. Então, tinha um retardo no sinal. Então, por isso, esses postezinhos aqui, com simulação de cone, foi colocado para que o carro não passe muito rente a isso daqui. Eles falaram assim, que mais ou menos de 1 em 10 mil, o carro passava. Então, eles percebiam que o sensor, a cancela, o braço começava a descer mais rápido e o carro ainda não tinha saído a 100%. Só para dar um esclarecimento que é muito importante justamente testar, fazer umas simulações para saber, digamos, o local mais adequado, digamos, para cada sensor. Ok? Bom, em linhas gerais, essa foi a nossa ideia de mostrar de como funciona o sensor. Eu tenho outros vídeos, não sei se são vídeos já reais, digamos assim, de alguns testes, né? Eu vou tentar compartilhar esses vídeos, inclusive eu já enviei para a Alca, e sei que a Alca pode compartilhar para vocês também, mas eu vou aproveitar rapidamente, né, para, como você diz, mostrar alguns vídeos reais, digamos, alguns tipos de fatos que a gente pode ver com esse sensor.
Claro, a qualidade dos vídeos não são editados, então peço desculpas, né? Eu vou, só um pouquinho, eu vou compartilhar a tela. Só um pouquinho, por favor. Um momentinho que estou tentando jogar nessa tela. Um momento. Está aparecendo? Acho que não, né? Não está não, Hiro. Tá, só um pouquinho. É compartilhamento de tela que estou tentando fazer, mas... não consigo arrastar. Agora sim. Passou para a Agora tela. sim? Sim. Ok. Esse é só o sensor, mostrando uma pessoa passando, digamos assim, né? Que não gera o alarme. Aqui ficaria, digamos, o strobo ficaria piscando, digamos, no caso de uma pessoa passasse, um veículo passasse ou fosse detectado. Isso foi feito no prédio de casa aqui onde eu moro, tá bom? Só para ter uma noção. Deixa eu passar um pouquinho outro. Só para mostrar que o sensor não alarma com cachorro. É similar a uma pessoa também, né? A pessoa, digamos, fazendo vários cruzes diferentes, digamos assim. Tem mais vídeo? Só um pouquinho, estou procurando outro vídeo. Tem outros 12 veículos. Ai, perdão. Estou passando meio rápido, né? Que já passamos o nosso tempo, né? Mas... Ciro, a gente tem oi. esses vídeos disponíveis em algum canal do YouTube, em alguma plataforma com esses testes? Assim, pode disponibilizar, só como fala assim, não foram editados, né, os vídeos, né, então, mas para vocês terem uma noção. Mas para caso alguém queira ver na prática, né, precise entender um pouquinho melhor, tirar algumas dúvidas para a gente poder utilizar. Aqui é importante só para mostrar também que como que mais ou menos a área de detecção, né, que a gente está andando com o carro paralelo a ele, relativamente mais ou menos 70, 1 metro afastado do sensor, e o sensor não gera alarme, digamos assim, não detecta.
Nós temos uma pergunta, Hiro, do Oi. Rodney, se é possível configurar para a pessoa somente no módulo de proteção. Não. Na verdade, assim, nós podemos tentar, digamos assim, que detecte somente a pessoa. Que, na verdade, assim, nós aumentamos, digamos assim, um pouco, é um jogo de dois parâmetros, que justamente um é que aumente a sensibilidade para veículos, digamos assim, ou diminui essa sensibilidade para veículos, e outra opção é detectar somente, digamos, a sensibilidade de humanos também mexer. Mas se é a ideia, digamos, é detectar somente pessoas, dependendo da aplicação, e realmente tudo depende do que realmente você quer fazer, a gente poderia pensar algum outro tipo de sensor de presença, tá bom? Mas, Beleza. inicialmente, só pessoas é um pouco difícil. Aproveitando, Tudo Hiro, bem? Oi. a respeito disso, Fala um pouquinho mais alto, Fabrício. perdão, deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Aí melhorou. Foi feita outra questão, né? O Mate perguntou para a gente que uma das formas de burlar o sistema de laço indutivo é Sim. justamente pegando a tampa da cancela e passando na frente do sensor, né? Então, no caso aí, o sensor, ele também a gente consegue configurar a sensibilidade de detecção. Com isso, a gente eliminaria um pouco dessa possibilidade. Respondendo, digamos assim, complementando a pergunta do Mate, né? É um sensor radiofrequência. Então, seja o laço indutivo, como esse sensor, realmente, digamos assim, a pessoa precisa conhecer a tecnologia para, digamos assim, burlar, digamos, esse sensor. Como falou, com laço indutivo, se eu jogar uma placa metálica próximo ou acima da área de detecção do laço indutivo, realmente o sensor vai detectar, o módulo sensor do laço indutivo vai detectar como se fosse um veículo. Esse sensor também seria de uma maneira relativamente similar. Eu poderia vir com uma placa, digamos, um pouco metálica, ou, digamos assim, inclusive, se umas 2 a 3 pessoas ficarem bem próximo ao sensor, tipo assim, em 50 centímetros, mais ou menos, abaixo de 50 centímetros, e ficar parado nele, na frente dele, bloqueando totalmente o sensor, por segurança, pode considerar que é realmente um veículo. É possível fazer. Por quê? Porque o corpo humano também digamos, constituído 70% de água. A água é uma barreira que cria também a reflexão semelhante à placa metálica. Então, por isso, se 2 pessoas ou uma pessoa, digamos, com um pouco um volume acima do peso, digamos assim, aí também poderia gerar, digamos assim, o sinal de dizer, estou detectando um veículo, porém poderia ser uma pessoa. É possível, justamente, o sensor tem ajuste de sensibilidade. Deixa eu ver, não sei se vão conseguir enxergar, não sei se a qualidade permite. Aqui, esse aqui é um sensor, como você diz? Oh, ponta cabeça, né? Perdão. Não sei se dá para ver, ler, digamos, o que está escrito, né? E inclusive está ao contrário, né? Se aumentar a câmera aqui, dá para ver. Que está ao contrário, inclusive. Está escrito Human, não me lembro bem como que era, Human Sense Detection, creo que está escrito, perdão. A segunda linha, Human Cancel Adjust. Ou seja, eu posso diminuir isso e da mesma maneira de veículos. Mas, como eu falei, o objetivo desse sensor é detectar veículos, não detectar pessoas. Então, eu posso tentar, digamos assim, evitar de detectar veículos e detectar pessoas, mas a probabilidade é muito remota. Por isso, para isso, teríamos que entender qual a necessidade para realmente, digamos assim, recomendar se é ou não o sensor adequado. Tudo bem? O sensor é para detecção de veículos, ok? Legal. Outro questionamento foi feito a respeito do grau de proteção, se ele era IP66 ou IP67.
Eu respondi aqui já que na verdade, o grau de proteção é IP65, né? Sim. E foi levantada a questão de que ele não pode ser instalado em ambiente externo. Na verdade, o equipamento... Não pode ser instalado, externo, né? ele pode ser instalado em ambiente externo. E justamente no Japão também é instalado muito em ambiente externo. O que não é justamente pelo grau de proteção, quando eles falam assim, vamos por 66, 67, por exemplo, o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, a pistola do Lava Jato, apontar para ele, e digamos assim, isso eu não poderia fazer. Mas pegar chuva, chuva com vento, isso daí não teria problema. Ok? Justamente. Ele é imune a respingos, né, Hiro? Isso. Ambiente externo, mas jato de alta pressão, não. Sim, até um certo grau. Ele não pode ser submerso, né? Não pode... Exatamente. Uhum. No ver. Japão, só para explicar, quando eu perguntei, inclusive, por exemplo, não somente esse sensor, outros sensores também da Optex, como eles definem se é IP66, IP65, que testes eles fazem? Então, os sensores externos da Optex, normalmente, quando são testados, por exemplo, se vocês veem aqui, não sei se aparece a imagem ainda do vídeo. Sim. Aparece? Sim, Bom, sim. vamos supor que esse aqui é o sensor, só que em cima dele tem uma torneira, e a torneira fica aberta. E para ver como ele se comporta no, digamos assim, na detecção, e ao mesmo tempo, se entra água após a torneira ficar aberta. Sabe? Fica 1 hora, digamos, testando dessa maneira para ver o grau de quantidade de umidade, digamos, que pode entrar, ou água que pode entrar dentro do sensor. Ok? Só para dar uma ideia, uma noção de como funciona ele. No funcionamento do equipamento, se eu tiver uma intensidade alta de chuva, ele vai ter alguma interferência na radiofrequência dele ali? Pela informação que eu tenho, não. Eu realmente, como eu te falei, o teste que eles fazem é deixar, digamos, como se fosse um chuveiro aberto, molhando na frente dele, né? Eu não sei se eles testam, digamos, toda a área de detecção, digamos, com uma chuva excessivamente forte, mas uma situação normal, pelo que eu sei, assim, uma chuva normal, digamos, forte, digamos assim, não uma tempestade, pela informação que eu tenho, funciona normalmente, tá bom? Acredito que a questão é mais em relação ao acúmulo de água, espelho de água, não, Silvio, eu acho que eu acho que assim, não, a gente tem um lugar mais hostil que tem um nível de chuva alto, uma área portuária, uma área... Sim. A gente tem um índice de chuva alto, né? O próprio São Paulo, em alguns locais, deve ter esse tipo de aplicação. Então, como que eles comportariam num lugar onde não tem cobertura, né? Não tem problema, porque, claro que como laço indutivo também, pode estar molhado o chão, pode estar isso, tudo bem. Então, mas sempre recomenda-se que o local, pelo menos, não fique a água empoçada também. O laço lembra que eu mostrei uma das imagens que o portão, o acesso, o laço indutivo é impossível instalar. Então, mesmo esse sensor recomenda-se, claro, evitar que tenha acúmulo de água no local. O chão pode estar molhado? Pode. Qual que é o motivo de não estar acumulado a água? Por quê? Vamos supor que se fosse um local que, vamos supor, na frente aqui do veículo, acumule água. Aqui, por exemplo, uma garagem, um lugar fechado, probabilidade de vento, ou a intensidade do vento é muito baixa. Então, vamos supor, a água não se mexe, não tem movimento na superfície. Sim? Claro, vamos supor, um dia de torrencial, de tempestade, vai ter mais vento, mas a água que vai se acumular aqui é pequena, vai ter movimento na superfície, porém não o suficiente para gerar um alarme. Então, mesmo externamente, se não tiver acúmulo de água, não vai ter, ou seja, a água escorre, digamos assim, não vai ter problema. Ok? Mas nesse caso, vamos dizer, quando a gente calibra o sensor, é num ambiente seco, sem chuva, e depois, quando tem uma chuva, aquela chuva de São Paulo, aquela chuva torrencial mesmo, aquela que faz tipo uma cortina de água, isso afeta o comportamento do sensor, diminui a sensibilidade ou não? Ele pode diminuir um pouquinho a sensibilidade. Ok? Isso pode acontecer. Então, por isso,
uma situação similar que estava comentando justamente o laço indutivo. O que acontece? Os sensores micro-ondas, não vamos falar desse sensor, um sensor micro-ondas que tem UTX, RX também, tem a mesma dificuldade que isso sim. Sempre que você instalar esse sensor de micro-ondas, por exemplo, o local pode ficar molhado, pode ficar escorrendo a água, pode acumular água, mas não pode ter vento, digamos assim, forte. Porque se a água, nas partes da superfície da água começa a se movimentar muito, digamos assim, ele pode, não é que dizer que vai sempre, senão que ele pode realmente gerar um retorno de sinal, ok? É radiofrequência. Então, se vocês sabem também, quem trabalha em comunicação de radiofrequência, vamos supor, ponto a ponto, já seja, ou omnidirecional, sabe que quando tem chuva, digamos assim, ou neblina muito densa, o sinal pode perder um pouco a potência. Então, aqui também, uma chuva muito torrencial que pode acontecer é perder um pouco a potência, o alcance da área de detecção, ok? Seria isso, em resumo, para deixar o mais próximo possível. Okay. Por último, Hiro, que foi questionado como normalmente ocorre em relação aí aos valores dos equipamentos, né? O Silvio acabou aí respondendo. Aí o Silvio, a Alca precisaria responder para vocês. A gente já, na sequência aqui, já informa para vocês os valores, já tira as dúvidas com relação à forma de comercialização, a gente passa tudo isso aí, que ideia é mais detalhado, mais específico, a gente consegue já, na sequência, proceder, Mati, a gente já passa tudo para vocês. Sobre o tema do custo do equipamento, também eu gostaria de dar um toque aí para vocês, né? Na hora de comparar a solução, não é comparar somente com o laço em si, porque o laço nada mais é do que um cabo passado no piso, né? Você tem que levar em consideração aí numa comparativa todo o trabalho de obra civil, recomposição, massa asfáltica, enfim, tudo que envolve o processo de instalação do laço indutivo comparado aí a solução, né? Então, a realização da localização, tudo. Justamente. Então, acaba saindo uma solução muito mais barata do que a aplicação do laço, tá? Mesmo quando você compara o TBO de um laço e de um sensor, o laço também tem um tempo de vida e não é uma coisa eterna. Então, e cada vez que precisa trocar um laço é um transtorno aí. Não, e lembrar que o laço indutivo, por exemplo, apesar de, claro, fazer toda a preparação, digamos, para a instalação, de colocar, vamos supor, o silicone que amortece, o silicone para vedar ingresso de água, com o tempo ele pode ir ressecando, é metálico, então enferruja também. Então, isso daí, como o Mati está falando, digamos, talvez a quantidade de eventos para fazer manutenção é mais constante e com isso daí realmente pode ter um custo maior, digamos assim, na parte de manutenção, ou seja, mão de obra e obra civil, ok? Perfeito. E por fim, no caso do laço indutivo, ele é impossível de detectar uma pessoa, então ele não serve aí para a função de proteção da cancela. Então, além de todas as vantagens do sensor, ele ainda te possibilita de você ter a detecção para a segurança da pessoa, para que a cancela não golpeie ele. Tá ok? Então, sim, uma baita uma vantagem. Aí tem que colocar o laço mais um sensor nesse caso aí. Sim. Ali a gente, com o sensor, a gente mata o... existem também, por exemplo, a gente não comentou, claro, não era assunto daqui, mas, por exemplo, como eu falei, antigamente era muito colocado os sensores ativos, né? Justamente, quanto mais grau de segurança, já seja, não digo de segurança no caso de prevenção de acidente e segurança de, por exemplo, a dispensadora de ticket, quanto mais sensores você tiver que confirmem, digamos assim, que realmente um veículo, por exemplo, o custo também sobe. Então, por exemplo, nós temos, por exemplo, sensores de 20 metros de alcance que são por contato seco sem fio, por exemplo. Então, também você não precisaria rasgar o chão, por exemplo, para passar de um lado para outro entre transmissor e receptor, para passar energia, para passar sinal de contato seco. E essas baterias, por exemplo, podem durar 6, 7 anos, por exemplo. Então, tudo depende realmente do que você quer fazer, ou seja, entender a sua necessidade, fazer todas as máximas perguntas possíveis, né?
que possa imaginar, porque realmente nós somos fabricantes do sensor, foi desenvolvido esse sensor por solicitação de um cliente, usuário final, e saiu esse sensor, digamos assim, foi como resultado final. Porém, justamente, por que a Optex não fez esse sensor antes? Se a Optex já tem 40 anos, 41 anos, já esse mês vai fazer, por que não fabricou? Por quê? Porque justamente, às vezes, nós como fabricante, nós vemos a necessidade do usuário. E com o tempo o usuário fala, preciso de um sensor que faça isso. Aí que a Optex vai atrás e faz esse sensor. Ok? Só para dar uma ideia. Se vocês acharem alguma outra necessidade, nosso sensor poderia fazer isso. Então a Optex pensa, digamos, como poderíamos fazer. Por exemplo, um caso que posso detectar sobre a pessoa e no veículo. Eu tenho como fazer? Poderia até fazer. Certo? Por exemplo, nós temos um sensor laser que nós definimos o tamanho do objeto que ele tem que detectar, ok? Então, qual seria o tamanho? Por exemplo, o tamanho mínimo, 5 milímetros. Por exemplo, um exemplo, eu posso definir isso daí, nesse sensor laser. Mas se a pessoa vier dessa maneira, se o objeto vier dessa maneira, então, tudo isso daí tem que ser analisado para falar. E agora, eu quero detectar só uma pessoa, mas detectar essa pessoa para quê? É realmente uma intrusão local? Né? Que cenário? Que cenário é? Tudo isso a gente precisa analisar. Inclusive, uns webinars que a gente tem juntamente já combinado com a ALCA, porém a data não está definida, é com sensor laser, justamente é um sensor que a gente oferece bastante aqui no mercado do Brasil. O custo não é econômico, digamos assim, para que ele faz. Claro, tudo depende da necessidade, porque já escutamos clientes falando, só custa isso? Mas para mim, por exemplo, para ter na minha casa, é um sensor que eu acho de um investimento muito alto. Mas tem cliente que fala, só isso? Tudo depende da necessidade. Para a área industrial, realmente sim, o custo, um sensor desse aí é custo irrisório mesmo. Sim. Não, porque nós temos aplicações, por exemplo, com a Vale, não com esse sensor exclusivamente, mas que tem um sensor de fibra, quando falamos para o cliente, esse teste, estou falando assim, um teste que eles queriam fazer, vai custar mais ou menos $50 mil. Ele fala assim, só isso também fala assim para nós. Comprar no mês seguinte, então tudo depende da necessidade. Porque nesse caso a fibra era para detectar deslizamentos e queda de rochas no trilho do trem. E eles falaram, quando o trem descarrila, isso daí é semanas para recuperar a linha. E o custo de tirar e colocar e danificar uma locomotiva. Então, tudo depende da necessidade. Tá certo. Okay? Bom, não sei se tem mais alguma pergunta. Não. Agradeço a paciência. Não sei se o som ficou bom, mas eu queria passar o máximo possível de informações sobre como funciona esse sensor. Ok? Tá ótimo. Pessoal, queria agradecer novamente você e o Fabrício por trazer as informações para a gente, mostrar na prática aí os equipamentos, com os testes como vocês sempre fazem, que traz bastante confiança para a gente ver que vocês entendem dos equipamentos e que eles realmente funcionam na prática como a gente espera. E agradecer ao pessoal também por estar acompanhando com a gente os webinários e que nos acompanhem, tá? Provavelmente a gente deve estar divulgando nos próximos dias o próximo webinar com relação da solução do outro sensor que o Júlio comentou. E dentro de alguns dias essa apresentação também vai ficar disponível para vocês, tá? Caso alguém queira rever ou precisar reutilizar ela, fica disponível. Com relação aos valores, aos projetos, vocês podem contar com a nossa equipe, podem entrar em contato com a nossa equipe comercial, comigo, com o Rafael, ou com qualquer uma das pessoas da nossa equipe. E a gente já pode estar atendendo vocês com relação a todas as dúvidas e todos os valores aí, para a gente poder dar para vocês. Só para complementar, Silvio, eu vou falar assim, como fabricante, não interessa se você é um instalador iniciante, intermediário, um engenheiro com os degraus, vamos supor, da Universidade de Massachusetts. Eu falo assim, vocês podem ter 30 anos de experiência na área de segurança eletrônica e tudo isso aí. Porém, não fica com medo de fazer uma pergunta que talvez às vezes possa até parecer idiota ou simples.
faça, porque a nossa ideia é ajudar a deixar o mais claro possível. Talvez nós mesmos, tanto o Fabrício ou eu, a gente não tenha a resposta, mas a gente tenta ver com a fábrica, né, se eles têm a melhor resposta para uma solução também. Ok? É mais para falar isso, porque já escutamos muito, não, eu tenho 30 anos de experiência em instalar infravermelhos, mas teu sensor não funciona. São respostas que a gente recebe muitas reclamações. E aí a gente, primeira pergunta que fala, chegou a ler o manual? Não, mas eu tenho 30 anos de experiência, por que vou ler o manual? E aí temos alguns sensores que nossos sensores têm que estar instalados a 70 centímetros ao nível do chão. Estava instalado a 2,5 metros. O sensor nunca vai funcionar. Ou seja, justamente, pergunta, por favor. Não tenha receio de fazer a pergunta. Nesse ponto, o pessoal que já tem relacionamento com a Alka sabe, a nossa equipe está sempre disposta a tirar as dúvidas, a ajudar vocês a compor a solução. Tem um projeto onde envolve a parte de sensores, a parte de CFTV, a parte de rádio, a parte de controle de acesso. A gente está sempre trabalhando de mão dadas aí com os fabricantes para entregar a solução que tenha vários verticais ali de produtos, mas integradas, né? Que volta e meia a gente leva os questionamentos aí para o Hiro e para o Fabrício, como que a gente faz as integrações com as outras plataformas, com os VMS, para que as soluções sejam todas integradas ali na hora de chegar como um produto para o cliente, para o projeto na ponta. Beleza? Se alguém tiver mais uma dúvida, pessoal, quero agradecer novamente a presença de todo mundo e aguardo vocês nos nossos próximos webinars. E se tiver dúvidas, por favor, claro, posteriormente, mandem por e-mail também ou entrem em contato pelo celular, tá bom? Beleza? Tá ótimo, obrigado. Tá bom. Valeu, obrigado gente, a todos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde e bom fim de semana também. Até mais. E cuidem-se. Obrigado pela atenção.